Galera, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sou o professor Meron Santos e a gente vai entrar ao vivo agora aí no Periscope. 12h14, né? Meia-noite 14, vamos lá, vamos para a batalha, vamos para mais uma aula que eu preparei aí, eu reservei para vocês. Vocês tiveram aula agora com o professor Tiago Xavier, posteriormente com o Manuel Tadeu, e aí vamos lá. Pessoal, algumas pessoas reclamaram, professor, tá muito tarde, aula Bacurau, ok? Mas findou que não teve jeito, ficamos aí para depois da meia-noite, não é verdade? O tema de hoje, desconcentração e descentralização, ponto importantíssimo aí em qualquer concurso público, ok? E aí eu não vou me estender muito, não vou dificultar muito, não vou me delongar, até por conta do horário. E no final eu vou dar as características da desconcentração, da descentralização. Vamos lá, Jeruzinha, muito boa noite. E aí, meus amados, alguém de fora do estado, como é que tá? Ok? Quem puder compartilhar aí no Twitter, pode compartilhar, fique à vontade, tá bom? O importante é a gente poder divulgar aí esse conhecimento. Boca aberta, muito bom. Vamos lá, vamos lá. Cadê minha amiga Dulce Helena? Acabou de entrar? Será que ela já entrou? Vamos lá. Olha, amados, então vamos ver. Pessoal, presta atenção. Desconcentração, tá? Vou trazer as principais ideias e no final jogo o bizuzinho pra gente matar qualquer questão, tá bom? Desconcentração e descentralização. A desconcentração, ela está ligada aí à administração direta. O artigo 18 da Constituição Federal, ele fala das pessoas políticas que fazem parte da República Federativa do Brasil. E quem são elas? União, Estado, Distrito Federal e, os municípios, ok? E aí, o que é que acontece? Essas pessoas políticas, primeiramente, porque são pessoas políticas, porque podem o quê? Podem legislar, não é verdade? Os estados legislam, os municípios e a União. Beleza até aqui? Essas pessoas, olha aí, Dulce Helena acabou de entrar. Então, vê só, gente, o que é que acontece? Essas pessoas políticas, elas se fracionam, elas se dividem em órgãos públicos. Esses órgãos públicos se organizam. Arapiraca, Alagoas. Já fui agente de polícia no estado de Alagoas, amigo. Um abraço pro pessoal de Alagoas. Tive o prazer de ser agente de polícia em Alagoas. Vamos voltar a fita aqui. O que é que acontece? Essas pessoas políticas, o Estado, por exemplo, eles se dividem em órgãos públicos. Quando o Estado se fraciona em órgãos públicos, nós temos o fenômeno da desconcentração. Os órgãos públicos, eles estão ligados entre si através do fenômeno da hierarquia administrativa. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho o Estado, vamos chamar o Estado de Pernambuco, para facilitar. O Estado de Pernambuco se fracionou em diversas secretarias. Dentre elas, eu posso falar na Secretaria de Defesa Social, posso dar como exemplo. E aí eu tenho o secretário de Defesa Social. A Secretaria de Defesa Social ela é composta pela Polícia Civil do Estado, Polícia Militar e Bombeiro Militar. A Polícia Civil do Estado, ela se decompõe em diversos órgãos. Se você observar, o que é que eu vou ter? Essas entidades, elas estão o quê? Esses órgãos, eles estão organizados de maneira o quê? De maneira hierárquica, ok? Beleza? E aí, meu amado, o que é que eu tenho? Desconcentração, vê comigo, desconcentração está ligada aí à administração direta. Eu tenho uma pessoa jurídica, que é a pessoa política do Estado, que se fraciona em órgãos públicos. Então, na desconcentração, eu tenho que uma pessoa política que se fraciona em órgãos públicos. Ok, isso é a desconcentração, beleza? Onde eu tenho a presença da hierarquia administrativa. Tranquilo, galera? Espero que tenham entendido. Dúvidas a gente vai tirar no final, ok? Dúvidas a gente tira no final, beleza? E aí, o que é que acontece? Vamos lá. Ponto importante. Tem uma pergunta aqui de um colega, não deu para entender o que ele quis dizer não. Mas vamos lá. O que é que acontece, meu amado? Vamos falar agora um pouquinho da descentralização, ok? Vamos falar um pouquinho da descentralização. Isso, vou fazer o seguinte. Eu vou dar as dicas no final, beleza?
dicas, respondo todas as dúvidas no final, ok? Beleza? E aí, vamos lá. Um abraço a todos. Gente, o que é que acontece? Vamos lá, presta só atenção aqui num ponto importantíssimo, tá? Vamos falar da descentralização agora. Eu falei da desconcentração, quero bater um papo sobre o quê? Sobre a descentralização. Essas pessoas políticas do Estado, elas podem se organizar também e criarem outras pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas aí do Estado, essas pessoas políticas, podem se fracionar e criar aí outras pessoas jurídicas. A gente vê isso no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Artigo 37, 19 da Constituição Federal, ele fala sobre isso, tá? O que é que diz o 37, 19? Somente por lei específica poderá ser criada autarquias e autorizadas a instituição de empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, cabendo à lei complementar, neste último caso, disciplinar a área de atuação. Ou seja, na descentralização, o poder público, mediante lei ou autorização em lei, ele cria uma outra pessoa jurídica. Essa outra pessoa jurídica, gente, ela vai servir para o quê? Para auxiliá-lo. E essa pessoa jurídica criada, essa nova pessoa jurídica criada, ela tem personalidade jurídica própria, ok? Ela tem autonomia administrativa, financeira. Vamos pegar um exemplo, gente, vamos pegar um exemplo prático. O Estado de Pernambuco, mediante lei, criou o Detran. O Estado de Pernambuco, mediante lei, criou o Detran. O Detran, gente, é uma autarquia, ok? O Detran é uma autarquia criada mediante lei específica, ou seja, se você observar, eu tenho o que? A pessoa política do Estado de Pernambuco criando uma outra pessoa jurídica. Moral da história, meus amigos, moral da história. Na desconcentração, eu tenho a criação de órgãos públicos. Na descentralização, eu tenho a criação de entidades, ok? Um ponto importantíssimo que a gente tem que falar na descentralização é que na descentralização eu não vou ter a presença da hierarquia administrativa. Não vou ter essa presença, tá? O que é que eu tenho? Eu sempre brinco em sala de aula e digo muito bem, pessoal, gente, eu estou com uma pilha de livros aqui, encontro o aluno no corredor, peço para ele me ajudar, ele está me auxiliando. Aí eu sempre pergunto para os alunos, entre a minha pessoa e a de vocês, existe algum tipo de hierarquia? Os alunos falam não, e de fato não existe. Mas vocês vão de concordar comigo que entre a minha pessoa e a de vocês, meus alunos, existe a chamada vinculação. Existe uma vinculação. Eu sou professor e vocês estão aqui como alunos. Deu para entender? Então, gente, se vocês tiverem paciência, eu vou para o quadro para mostrar para vocês, tá? Me permitam, eu trouxe aqui um quadro hoje, tá bom? Adaptando um quadro aqui. Estou adaptando aqui um quadro. Eu vou só trocar aqui a tela, tá? Para tentar aí esmiuçar melhor, tá bom? Vamos lá. Nossa, continuo apanhando aqui do Periscope. Tô querendo inverter a tela para facilitar a nossa vida. Pronto, aqui, isso, vamos lá. Inverti a tela, gente, para poder facilitar aqui, tá bom? Ó, 10. Deixa eu pegar o foco aqui, pronto, 10. 10, concentração. O que é que eu tenho aqui na desconcentração? Vamos lá, vou inverter aqui a função do celular. O que é que eu tenho aqui? Eu vou usar o Estado de Pernambuco como exemplo, tá? O Estado de Pernambuco, que é pessoa política, pessoa
pessoa política. Deixa eu desligar aqui o ar-condicionado, não fazer tanta zoada, não atrapalhar. O Estado de Pernambuco, que é pessoa política, ele se divide em órgãos públicos. Ok? Se divide, se fraciona em órgãos públicos. Eu dei como exemplo a SDS, que é a Secretaria de Defesa Social, que se divide em Polícia Civil, PM e UBM. Se vocês observarem, o que é que acontece? A Polícia Civil, ela tem um chefe de polícia. A Polícia Civil tem um chefe de polícia. Esse chefe de polícia, ele é subordinado ao secretário de Defesa Social e ambos são subordinados ao governador. Ou seja, na desconcentração, o que é que eu vou ter, meus amados? Eu vou ter uma pessoa política, ou seja, uma pessoa jurídica, que é o Estado, criando o que, gente? Órgãos públicos. E estão vinculados ao que? Em uma relação hierárquica. Ok, gente? Espero ter aí ajudado, explicado melhor, tá bom? Por outro lado, a gente vai falar, me permitam apagar aqui. A gente vai bater um papo e vai conversar sobre a descentralização. É só questão de paciência que a gente se organiza. Descentralização. A descentralização, eu vou ter aqui o quê? O Estado de Pernambuco, novamente, para pegar o exemplo, o Estado de Pernambuco, que mediante o quê? Mediante lei específica, por previsão aonde? Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Constituição Federal de 88. Eu ri que teve um colega que falou até um palavrão aí sobre descentralização. Tá tão traumatizado, falou até um palavrão. Mas não é mais aquilo que você falou, não. Você vai aprender agora da maneira fácil, meu querido, viu? Ok? E aí, o que é que acontece, meus amores? Ó, vamos voltar aqui. O que é que acontece? Então, descentralização, Estado de Pernambuco, mediante o quê? Lei específica. O que é que ele fez? Ele criou o Detran. Detran de Pernambuco, ok? O Detran é o que, gente? Uma autarquia. Você vai chegando à conclusão que na descentralização, daqui a pouco eu tiro a pergunta muito boa do colega, daqui a pouco eu respondo. Você vai chegando à conclusão que na descentralização, o que é que eu tenho? Eu tenho o poder público aqui, o Estado de Pernambuco. Isso podia ser com a União também, tá, gente? Podia ser aqui a União criando o INSS, tá? Eu tenho aqui o Estado de Pernambuco que cria o quê? Cria o Detran de Pernambuco. Ou seja, na descentralização, meu amado, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, no mínimo, o quê? Duas pessoas jurídicas. Ok? Então, moral da história, na descentralização, eu vou ter o quê? Eu vou ter a criação de entidades. Na descentralização, eu vou ter o quê? A criação de entidades. Beleza, gente? Essas entidades não estão ligadas aí de maneira o quê? De maneira hierárquica, porque não há hierarquia, uma vez que estamos falando de pessoas jurídicas, não há hierarquia, tá bom? Se não há hierarquia, mas eu falei para vocês o quê? Apesar de não haver hierarquia, existe a chamada o quê? Vinculação. Ok, amados? Então, até aqui, isso. O que são entidades administrativas? São as pessoas que compõem a administração indireta. Autarquia, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações. Gente, eu peço a vocês que não se preocupem. Isso aqui é apenas a primeira parte de uma aula. A gente vai ver isso tudo no nosso curso. Fiquem tranquilos. Mas antes de eu dar qualquer coisa, eu preciso mencionar para vocês a noção de desconcentração e descentralização. Isso é um fato. Isso tem que ser visto, tá bom? E aí, gente, resumindo,
Eu falei para vocês o que é desconcentração, falei para vocês o que é descentralização, e agora eu gosto de fazer sempre nas minhas aulas um quadro resumo, que é para o aluno entender bem, tá bom? Espera aí, vamos lá. Vamos lá. Fazer um quadro resumo aqui. De um lado eu vou escrever desconcentração. Então a desconcentração, sobretudo aonde? Na administração direta. Administração direta. O que é que eu tenho na desconcentração? Criação de órgãos. Ó, sem lousa, só verbalizando, para o aluno entender esse assunto é complicado, ok? Então eu estou na administração direta, eu estou na criação de quê, gente? Estou na criação de órgãos públicos, ok? Esses órgãos estão vinculados, estão relacionados através do quê? De uma hierarquia administrativa. Hierarquia administrativa. Na desconcentração, meu amado, me respondam aí, na desconcentração, quantas pessoas jurídicas eu tenho? Alguém pode responder? Quantas pessoas jurídicas eu vou ter na desconcentração? Uma. Hildley respondeu uma. Ok, perfeito, perfeito, é isso mesmo. Eu vou ter o quê? Uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica. Tranquilo até aqui, gente? Ok? Vamos lá. Vamos falar da descentralização? Vamos falar da descentralização. Depois eu quero saber, tinha um amigo perguntando, professor, à esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda. Depois aí, no final, eu quero bater um papo com ele aí, tá? Ó, vamos lá. Ó, descentralização. Onde é que a gente vê, sobretudo, a descentralização, gente? Na administração o quê? Indireta. Fica fácil a gente relacionar. Porque ela vai nascer, uma das formas de descentralização vai nascer justamente com o surgimento das entidades da administração indireta. Previsão disso está onde, meus amados? Artigo 37, inciso o quê? 19 da Constituição Federal. Ok? Aqui eu tenho o quê? Na desconcentração, criação de órgãos, aqui eu tenho o quê? Criação de entidades. Criação de entidades. Ok? Na desconcentração eu tenho hierarquia administrativa e na descentralização. A pergunta é, existe hierarquia entre a administração direta e a indireta? Não. Então a ausência de hierarquia. Gente, eu vou abreviar aqui, tá? Por conta do quadro que tá pequeno, tá? Os comentários aí do pessoal estão corretos aqui, tá? Entendem aqui que eu vou só abreviar, tá? Ausência de hierarquia. E aí eu tenho quantas pessoas, gente? Quantas pessoas jurídicas? Eu tenho quantas? Eu tenho 2 pessoas jurídicas. Eu tenho 2 pessoas jurídicas. Ok? Deu para entender, gente? Com esse quadro facilitou? Me deem aí o feedback de vocês. Tá um pouco tremida a mão, né? Final do dia, tranquila. E aí, deu para entender? Feedback, Hildley, como é que tá aí? Tá tranquilo? Beleza? O indivíduo que disse que descentralização era o bicho. Como é que tá o bicho, papão? Vamos lá, fala aí, meu amigo. Vamos lá, beleza. A galera aí, pronto. Falei das 2 modalidades, ok? Valeu, show, né? Valeu, cara. Um grande abraço, tá? Falei aí das 2 modalidades, tá? Falei de desconcentração e descentralização. Existe uma classificação que vai dividir as modalidades de descentralização. Eu não vou ver na aula de hoje, eu vou ver na aula de amanhã, tá? Até porque para a gente não se delongar muito e ficar cansativo para vocês também. Mas calma, ainda não acabei a aula, ok, meus amados? Então, a gente vai falar aqui
de descentralização por serviço técnico funcional, que eu vou explicar amanhã, e descentralização por colaboração. E eu ainda vou aventurar mais, eu ainda vou mais além, eu ainda vou em cima da chamada descentralização territorial, que é a possibilidade de se criarem aí territórios no Brasil, tá dentro aí desse assunto, ok? Mas a gente não vai falar na aula de hoje, ok, meus amados? E aqui, o que é que eu quero de vocês? Eu vou apagar agora. Vou apagar agora o quadro. Apago o quadro. O quadro treme mais que tudo, porque ele tá na quina da parede, tá, gente? Por isso que ele fica essa zoada de batuque, tá? E o que é que a gente vai fazer agora, meus amados? Eu agora vou me esticar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou dar a dica aí pra gente não esquecer desconcentração e descentralização. Presta atenção, ó. 10. Desconcentração versus 10 eita quadro, hein? Balançando. Descentralização. Olha aí, meus amados. Desconcentração, o que é que eu tenho aqui? Criação de órgãos. Descentralização, o que é que eu tenho aqui? Criação de entidades, bicho. Esse bizu aí é simples, essa dica é simples, mas pode salvar tua vida na hora da prova. Ridley falou que lembra desse bizu. É verdade, isso é simples, mas pode salvar tua vida na hora da prova. Eu, particularmente, não gosto de chegar logo de cara e joguei esse bizu. Gosto de explicar o assunto. Vocês me conhecem aí, quem me conhece sabe como é que é a minha didática. Gosto de explicar, mostrar por A mais B aí. Desconcentração, olha os coraçãozinhos aí, graças a Deus a galera gostou. Criação de órgãos, descentralização, criação de que, gente? Criação de entidades. Ok, meus amados, na tranquilidade, eu só preciso dar mais uma informação aqui para vocês. Dou mais essa informação e prometo que libero vocês, tá bom? Deixa eu só me organizar aqui, voltar aqui para minha... Pronto, voltou aqui para mim, meus amados, beleza, na tranquilidade. Bom, eu tive que ir pro quadro, gente, pro quadro fica melhor, tá bom? Deixa eu só dar mais uma informação aqui para vocês, tá? Eu falei muito em entidade, e professor... A entidade, gente, é sinônimo de pessoa jurídica. Entidade é sinônimo de pessoa jurídica. Ok, vou ligar um pouquinho aqui o ar rapidinho, gente. Vai fazer uma zoadinha, mas é o calor, tá? A entidade é sinônimo de pessoa jurídica, ok? Entidade detém personalidade, seja de direito público, seja de direito privado. Estado, União e município, tá? E Distrito Federal são entidades políticas, ok? Que são dotadas de personalidade de direito público, ok? Beleza? Na administração indireta eu tenho entidades, na indireta eu tenho entidades de direito público e direito privado. A gente vai conversar sobre isso nas próximas aulas. E o órgão público, professor, o que é o órgão público? Você falou criação de órgão público? Órgão público é centro de competência. Órgão público é centro de competência despersonalizado. Daqui a pouco, Luto me pergunta, eu te respondo com o maior prazer, tá? Órgão público é centro de competência despersonalizado, ou seja, órgão não detém personalidade. Ele exerce competência, mas ele não detém personalidade. E aí, professor, como é que o órgão funciona? O órgão público, ele fica atrelado à pessoa jurídica a qual ele representa. Então, tudo que o órgão faz vai ser atribuído à pessoa jurídica a qual ele representa. Exemplo rápido: uma viatura da Polícia Civil arranha o teu carro. E aí? Você vai entrar contra o agente, o delegado da delegacia? Vai entrar contra a polícia? Não, você não vai entrar contra nenhum desses. Você vai entrar contra o Estado de Pernambuco, porque aquele policial, quando agiu, ele agiu em nome do Estado, ok? Isso é a chamada teoria do órgão, também conhecida como teoria da imputação, ok? Então acabei de diferenciar para vocês aí
órgão público e entidade. Ok? Isso, em regra, responsabilidade civil objetiva. Isso está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que também será objeto de estudo, tá? Inclusive a teoria do órgão ou da imputação, ela é contemplada no artigo 37, parágrafo 6º. Vamos relembrar rapidamente: as pessoas jurídicas de direito público e as privadas prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso, não é isso, amados? Nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, se você observar, o tempo todo a gente não fala em órgão, fala nas pessoas jurídicas, seja de direito público, seja de direito privado. Ok, meus amados, tranquilidade. Estamos aí encerrando a aula. Estou aberto a perguntas, estou aberto a dúvidas, assim como os professores anteriores. Peço que vocês possam divulgar o meu Periscope, tá? Meron Santos, tranquilo. Eu sempre brinco nos meus vídeos e digo que não tem como errar, porque só existem 2 Merões, não é isso, gente? Um é pescador, logo não sou eu. Ok? Então divulguem aí, podem compartilhar no Twitter, para a gente poder aí fazer um trabalho com excelência para vocês. Ok? A gente teve uma dificuldade aí no começo com quadro, com transmissão, mas é assim mesmo. Tudo que a gente tenta fazer com excelência é assim. É aí o que eu estou tentando fazer. Ok? Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar com vocês. Ok? Deus sempre no nosso caminho. Ok? Independentemente aí da religião que você professe, mas coloque Deus sempre à frente de tudo, ok? É verdade, meus amados? Bom, vamos lá, vamos tirar dúvidas. Por favor, estou aberto a dúvidas aí, vamos lá. Aguardando o aulão, sim, vamos lá, a gente vai sim fazer um aulão. Tem mais alguém fora? Tem alguém de outro estado? Aí, tinha um rapaz de Alagoas. Ok, obrigado, amados. Tinha um rapaz de Alagoas aí, tem mais alguém aí de outro estado? Ok? Não, ninguém de fora do estado? Então o rapaz acho que foi embora. Olá, bom dia, beleza, Eduardo? Um grande abraço. Vamos lá. Rio de Janeiro, cara. Beleza, massa. Olha aí, como é o nome da minha amiga? Dulce, Mato Grosso, é isso? Prazer, um beijo a todos aí do Rio de Janeiro. Ridley Jaboatão, logo ali, né? Beleza, amada. Vamos lá. Ok, gente. Um abraço a todos aí do Mato Grosso. A galera aí do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Quem puder divulgar aí o nosso trabalho. Vamos lá, a pergunta aí muito boa do colega. Órgão tem capacidade processual? Sul do país, claro, com certeza. Mato Grosso do Sul, perdão, esqueci não, tudo bem. Órgão tem capacidade processual? Maranhão, beijão pessoal do Maranhão. Vê só, a pergunta do amigo ali foi muito boa. Órgão tem capacidade processual, professor? Excepcionalmente, para a defesa de suas prerrogativas, alguns órgãos podem sim, tá, ter capacidade processual. Câmara dos Deputados, Senado Federal, é perfeitamente possível. Tribunal de Justiça, para a defesa de suas prerrogativas constitucionais, tá bom? Perfeito, cara. Mais alguma pergunta aí, gente? Mais alguma pergunta que a gente possa responder? Não? Sim, pode criação de órgão em administração indireta. Vê só, o que é que acontece? Não é muita cara da CESP, cobrar isso não, né? O Marçal Justem Filho, na doutrina dele, ele fala sobre isso. Ele fala até, gente, uma coisa bem interessante. Ele fala em desconcentração dentro da descentralização. Não é muito nem a cara da CESP, nem a cara da FCC, tá? Claro que existe sim, existe, perfeito, tá? É possível. O INSS é uma autarquia e ele pode sim se fracionar em órgãos. É possível, tá? É perfeitamente possível sim. Só que aqui eu preciso mostrar para vocês logo, tá, a regra geral, ok? A gente se atém logo à regra geral e ao que é mais cobrado, mas é possível sim. Esse assunto os alunos têm extrema dificuldade. Então eu tenho muito cuidado, muita cautela. Eu tenho muito cuidado, eu tenho bastante cautela para evitar atropelamentos, evitar problemas, ok? Só as autarquias... Não tem, existem questões assim, não estou dizendo que não tem questões assim, mas eu tenho muita cautela, porque 90% do pessoal tem dificuldade em enfrentar o tema. Então eu preciso logo mostrar a regra geral, vocês me compreendem? Ok? Até porque a gente não tem tanto tempo.
Valeu, meu amigo Emanuel Tadeu, um grande abraço para você, boa noite para tu, Manuel. Ok, gente, tranquilidade? E aí, vamos lá, é só nas autarquias? Não, as demais entidades sim, elas podem sim se fracionar, tá? É possível, ok? Não tem problema não. Tranquilo, gente? Outra pergunta aí? Mais alguma pergunta? Entendeu, né? Beleza, tá? Belezal. Ok. E aí, meu povo, meus amados, mais alguma pergunta? Não? Esqueci de falar com alguém, esqueci de mandar beijo pra alguém. Ok? Pronto, ok? Deixei de falar de algum estado. Então tá, gente. Então beleza, olha, vamos lá. Meus amados, na próxima aula a gente vai falar, vai tocar nos tipos de descentralização existentes. A gente pode organizar um programa, tá? Tipos de descentralização. Depois eu vou falar para vocês do nascimento das entidades da administração indireta, o nascimento de cada uma, ok? E depois disso a gente vai fazer uma abordagem em poderes administrativos, atos administrativos. Sociedade de economia mista tem capital 100% público. Vamos lá. O que é que acontece? A gente vai falar sobre isso, tá? O capital da sociedade da economia mista, ele é majoritariamente público. Capital da sociedade da economia mista, ele é majoritariamente público, ok? A empresa pública tem como característica o capital 100% público, ok? Isso inclusive é uma das diferenças existentes entre empresas públicas e sociedade de economia mista, e a gente vai ter a oportunidade, eu vou trazer para vocês aí as 3 diferenças existentes entre empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Usualmente a galera trata 2, mas eu trago uma terceira que já está sendo cobrada em prova, ok? Eu não sei se vocês já ouviram falar acerca do foro, só que eu não vou adiantar aqui, porque senão ninguém vai assistir a próxima aula, né? Ok? Aqui é feito seriado americano, ok? Vou deixar sempre um gostinho do quero mais pro final. Meus amados, posso me despedir de vocês? São agora aproximadamente 12 horas e 50 minutos, tá? Vou me despedindo de vocês. Um abraço ao meu amigo Emanuel Tadeu, ao professor Tiago Xavier, tá? Todos aí que ficaram, obrigado pela paciência e audiência, ok? Agora preciso me despedir. Mais alguma pergunta? Ok, um grande abraço, nada. A gente todo dia está tentando entrar nessa hora, ok? Olha a minha amiga Jeruzinha, grande abraço. Todo dia estou tentando entrar nessa hora. Vou tentar. Lu, te respondi, Lu? Respondi, Lu Santos? Lu Santos 21. Vou tentar entrar aí nessa hora, tá? Vou tentar um pouco mais cedo, né? Ver com os meninos aí, qualquer coisa eu vou dar uma pisa em um dos dois para tentar entrar um pouco mais cedo aí, ok, gente? Tranquilidade. A vocês, meus amados, um grande abraço. Fiquem com Deus, tá? Peraí, meu bichou? Então pergunta, Lu. Foi que houve? A Lu tá dizendo que o dela bichou, então deixa a Lu perguntar para me despedir. Agora pergunta logo que eu tô morrendo de sono. Lu? Vai ver na retransmissão? Faça o seguinte, vá na retransmissão, tá bom? Ok? Gente, a vocês um grande abraço, fiquem na paz. Grande abraço, Lu Santos 21, tá bom? Agora deixe-me ir, gente, sou fã de vocês, tá? Mas que o Verão precisa dormir, porque amanhã não tem mais. Grande abraço, vou desligar. O dia que eu aprendi a parar isso aqui, é mais fácil passar no concurso do que aprender a parar o periscope. Aprendi. Tchau, 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 tchau.